Glória a Deus. Vamos para a mensagem de hoje, que está em 2 Reis, capítulo de número 6. 2 Reis, capítulo de número 6. Hoje é o segundo domingo do propósito que estamos vivendo nesses últimos 12 domingos. A cada domingo nós estamos edificando uma pedra. Para quem não veio domingo passado, para quem não sabe, o que está aqui no altar são caixas que simboliza pedras que no livro de Josué, capítulo 4, a Bíblia diz que Josué levantou 12 pedras no Jordão, as escondidas, as sós, e aí a gente vê, irmãos, os grandes feitos de Deus no Jordão. Desde domingo passado eu tenho dito para a igreja, aonde existe altar escondido, existe milagres. Domingo passado nós falamos do capítulo 5, da história de Naamã. Naamã foi curado, a pedra de domingo passado foi a cura. Hoje, falando aqui, irmãos, do capítulo 6, para quem está marcando e vai marcar as 12 pedras, né, as 12 sequências, hoje a pedra chama recuperação ou restituição. E o próprio poder de Deus operou ali no Jordão, trazendo de volta o machado que aquele homem tinha perdido, ou seja, ele recuperou o machado. O machado foi restituído na mão dele, ele pegou de volta aquilo que ele havia perdido, E aí, irmãos, hoje nós vamos falar da recuperação ou da restituição. Daqui a pouco eu falo sobre isso, mas olhando aqui para o capítulo 6, a gente vê que o profeta Eliseu, ele faz flutuar. Tem Bíblia que fala ferro, tem Bíblia que fala machado, mas é a mesma coisa, né? O ferro de um machado, ou o machado, é uma coisa só. Para começar aqui, eu quero dizer para você, e mostrar aqui o significado do machado. O machado tem um significado importante na vida do cristão. Para quem não sabe, irmãos, o machado simboliza o poder do Espírito Santo. Veja só, esse rapaz, ele perdeu o machado. Ele havia perdido o que, igreja? O poder do Espírito Santo. O machado representa a unção de Deus, como estou dizendo, o poder do Espírito Santo, a unção de Deus, a autoridade espiritual, a fé, o ânimo, a perseverança. Quantas pessoas que estão, irmãos, olha, sem o machado, estão trabalhando a serviço da obra, estão fazendo algo em favor do reino, porém sem o machado. Qual que é a primeira colocação que eu disse aqui, o que representa o machado? O poder do Espírito Santo. Irmãos, todo crente não pode ficar sem o machado, não pode ficar sem o poder, a autoridade do Espírito Santo sobre a nossa vida, Muitas são as pessoas que perderam e nem perceberam que deixaram cair. E a gente vê aqui, onde foi parar esse machado? Onde foi parar? No fundo do Jordão, do rio. Entenda que muitas são as pessoas que têm deixado cair o machado, têm perdido esse poder de Deus. Ela está servindo a Deus, mas sem o poder. Ela está buscando a Deus, mas está sem autoridade. Ela está, irmãos, na igreja, mas sem fé nenhuma. Não pode. Todo crente, todo cristão tem que ter fé, tem que ter o poder do Espírito Santo, tem que ter a unção de Deus. Tem que, irmãos, ser revestido da autoridade espiritual, para então poder exercer no dia mal, nos dia a dia, e vencer o maligno. Amém, igreja? Então, sem o machado nós não podemos ficar. Amém, igreja? Mas daqui a pouco eu vou falar sobre o texto aqui, nós vamos ler do verso 1 ao 7,
Mas me chama a atenção aqui para começar hoje, enfatizando aqui o versículo 5, nós vamos fazer essa leitura, e Deus me chama muita atenção aqui para destacar isso e dizer isso para a igreja. Versículo 5, depois a gente vai ler o capítulo, que é pouca, né, as referências aqui que fala sobre o machado que havia perdido, são só 7 versículos, dá para a gente ler todos eles depois. Versículo 5 agora, diz o que aqui, igreja? E sucedeu que derribando um deles, uma viga, o que aconteceu? O ferro, o machado, caiu onde? Na água. E clamou e disse: ai meu Senhor, porque era emprestado. Amém. Eu vou começar por isso aqui, porque eu vou destacar outros pontos, não que esse não seja importante, e eu posso até dizer, irmãos, talvez seja até o mais importante da ministração do dia de hoje, mas eu quero aqui destacar essa frase aqui final, porque era emprestado. Isso aqui me chama muita atenção para dizer para a igreja, irmãos, cuidado com a fé emprestada. Eu vou melhorar para você entender. Cuidado ter uma fé terceirizada. Sabe qual é o significado de terceirizar? Sabe, né? Tem muita gente, irmãos, que não tem fé própria. A fé dela é terceirizada. A fé dela depende de um pastor. A fé dela depende de uma igreja. A fé dela depende de alguém para ela então poder estar servindo a Deus. A fé dela depende muitas vezes de uma função, de um cargo para estar servindo a Deus. Esses dias agora eu até comentei com a equipe de fé, os obreiros. Eu passei numa cidade, irmãos, que um rapaz, ele era líder de um ministério. O dia que Deus, porque é Deus que põe, Deus que tira. O dia que Deus tirou ele daquela função, ele saiu da igreja, saiu da presença de Deus, porque o que mantinha ele na fé era o cargo. A fé dele estava firmada onde? No cargo. O dia que foi tirado o cargo, irmão, caiu. Por quê? Porque ele não estava com fé própria em Cristo, em Deus, no Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos, porque muitas vezes, sem perceber, nós estamos terceirizando a nossa fé, nós estamos apoiando e só esperando e aguardando que o pastor, a igreja, os obreiros, alguém ora por mim. Lembra do crente 6 horas? 6 horas por mim? Olha, que dia tem culto de oração? Eu não vou não, mas 6 horas por mim? É quem está com a fé terceirizada. É quem está, irmãos, preste, mais cedo ou mais tarde, a cair, deixar o machado cair. E aí, irmão, sem o poder, sem a unção, sem a autoridade, a pessoa não permanece, ela não fica, ela esmurece, ela retrocede. Acontecem vários fatores que faz ela sair da presença de Deus. Então a mensagem inicial é: cuidado para você não se apoiar na fé de outros. Reveja, olha para você. Paulo fala: examine, pois, o homem a si mesmo. Pergunta para você mesmo: aonde a minha fé está apoiada? Aonde eu estou firmando a minha fé? Será que a minha fé está numa autoridade religiosa, um pastor, um homem de Deus, uma mulher? Né? Será que a minha fé está numa igreja, num ministério, numa placa de igreja? Será que a minha fé, irmãos, está numa função, num cargo? E se nada disso tiver, a gente vai deixar de servir a Deus? Muito me faz aqui lembrar o Espírito Santo, irmãos, daquele profeta, o Abacuque. Olha, não tinha vaca no curral, a figueira não estava produzindo, mas todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Com vaca ou sem vaca no curral, ele estava servindo a Deus.
né? Irmãos, olha, com prosperidade, sem prosperidade, com saúde ou sem saúde, com isso, com aquilo, independente do que eu tenho, do que, irmãos, eu conquistei ou eu possuí, ou se nada disso aconteceu, todavia eu me alegro em servir o meu Deus. Todavia eu me alegro em dedicar a minha vida ao meu Deus. Olha o versículo aí, ó. Todavia me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Esse aqui é um tipo de fé, irmãos, que não é terceirizada. Porque ele podia muito, ficar triste, mas cadê a vaca no curral? Cadê, ali o fruto na vide? Cadê as coisas? Não tem nada. Se não tem nada, eu vou sumir desse Deus, desse evangelho, desse Cristo. Para nós hoje é Cristo, Então veja que muitas vezes a pessoa ela está, irmãos, firmando a fé dela na circunstância. Se tem, ela está servindo a Deus, mas se não tem, ela abandona, ela vai embora, ela não quer mais. Então cuidado com a fé emprestada. O machado era emprestado, um grande perigo, pegar emprestado, irmãos, a fé de alguém. Eu quero que você guarde no coração, se você puder marca aí, diga comigo assim: a fé é algo pessoal. Diga assim: e intransferível. Eu vou entrar nesse detalhe aqui para a gente continuar a leitura lá de 2 Reis. Você guardou aí no coração o que acabamos de dizer? A fé é algo pessoal e intransferível. Nós não podemos, irmãos, ficar, vamos dizer assim, dependendo da fé de alguém. A fé, ela tem que ser, irmãos, algo de Deus para você, de Deus para mim. Eu tenho referência, eu tenho aqui, posso provar para você na Bíblia, Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que a gente não vê. E aí a gente pode ver depois Romanos 10:17, da onde vem a fé, irmãos? Da onde vem a fé? Do ouvir a palavra de Deus. Veja só, eu vou melhorar, não é mudar, vou só melhorar a frase aqui do versículo, do que Paulo fala, porque a palavra está falando assim: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Diga comigo assim, para você ver se não vai ter um sentido melhor. Diga assim: a fé vem quando Deus fala comigo. É a mesma coisa que a gente está lendo aí, ó. A fé vem pelo ouvir. A gente só melhorou um pouquinho aqui. A fé vem quando Deus fala comigo, Agora, inverte aí o que eu disse. Diga comigo: quando Deus fala comigo, a fé vem. E o que é fé? Certeza. O que é fé, irmãos? Convicção. Olha só, você já leu lá Gênesis capítulo 22? A Bíblia fala lá sobre Abraão. Deus pede para Abraão fazer o que com seu filho? Sacrificar. Deus fala: me dá o seu filho como sacrifício. Abraão era reconhecido, era visto, e até hoje é dado ele por pai da fé. Se ele é o pai da fé, porque ele tinha referência, e tem até hoje referência da fé. Agora, pensa comigo, irmãos. Deus fala com Abraão. Deus não falou com a Sara. Deus não falou com a mulher dele. Deus falou com Abraão: sacrifica o teu filho Isaque. E o que o Abraão fez? Consultou a sua mulher? Contou para a sua mulher o que Deus falou com ele? Não, porque, irmãos, Deus falou com Abraão. E quando Abraão está indo em obediência, ele vai na fé, ele vai na convicção, ele vai na certeza que algo bom da parte de Deus o Senhor iria fazer. Deus não iria pedir algo, irmãos, para Abraão, para, vamos dizer assim, deixar ele para baixo.
Deus não te pede algo para te, fazer ficar desanimado, para baixo. A reflexão aqui sobre Gênesis 22, irmãos, é só para você entender que Abraão, ele pega o filho, sobe lá o morro e nem comenta com a sua esposa. Por quê? Porque Deus não falou com ela, Deus falou com ele. É o que Romanos nos mostra. A fé vem quando Deus fala, né? Quando Deus fala, a fé vem no nosso coração. A fé é a certeza. E se, irmãos, olha só, se você está em dúvida, se você está inseguro, se você está oscilando, isso não é fé, né? Porque tem gente que às vezes ela confunde a fé com esperança. Diga comigo, igreja, fé não é esperança, fé não é sonho, fé não é objetivo, fé é certeza. Se Deus fala, irmãos, e você tem a certeza no coração, faça porque vai dar certo. Faça porque Deus vai te sustentar naquilo que Ele falou ao teu coração. Eu me lembro, irmãos, de um caso, isso há muito tempo atrás. Uma mulher participou de um culto e ela naquele culto, eu acredito que foi esperança que veio sobre ela, né? Ela participou de um culto maravilhoso, e aí depois no final do culto ela veio até o pastor e falou assim: pastor, olha, eu tenho fé que eu não vou mais tomar remédio. Olha, hoje eu fui curado, o Senhor me curou. O Senhor, manifestou o seu poder sobre a minha vida, e eu sei que agora, a partir desse momento, eu não vou tomar mais remédio. Aí ela termina, irmãos, até então, que lindo, esse momento, mas até então ela disse assim ao pastor: e o que o senhor acha? Tomo ou não tomo? Se Deus fala, é fé, é convicção, não vai tomar. Agora, se você está na dúvida, irmãos, isso não é fé. Você tem que continuar tomando o remédio. É ou não é verdade, irmãos? A fé te traz a certeza, certeza de coisas que muitas vezes você fala assim, mas é arriscado. Mas Deus, quando, irmãos, fala, Ele garante o que falou. Não é verdade? Então, aqui a gente vê que Abraão vai sem consultar. Eu vejo aqui, irmãos, do outro lado, e se ele fala para Sara como a mãe do Isaac, poderia dar briga, discórdia, mas que coisa é essa? Que Deus é esse? A mãe ia levar para o lado de mãe: não vai levar meu filho não vai morrer. Mas o Abraão, ele não consulta a Sara, porque Deus tinha falado com ele. Quem tinha fé, irmãos? Era o Abraão. Nesse ponto que eu estou falando, a fé não é, irmãos, para ser transferida. Olha, Sara, Deus falou comigo, eu estou na fé que o Senhor pediu, mas Ele garante. Veja, irmãos, que Abraão nem fala com a Sara para nem tentar, porque ele sabia que não ia conseguir transferir a fé que estava nele. Tem gente que às vezes quer, irmãos, transferir a fé. Não, a fé é intransferível. A fé é própria. A fé vem quando Deus fala. A fé vem pela palavra que nós ouvimos. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Deus falar comigo. Então, quando Deus fala comigo, a fé vem, a certeza vem. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Então, se você em algum momento de uma decisão que você tem que tomar, e você está inseguro, se você está assim balançando, você ainda não está na fé. Você pode até esperar: não, eu espero que algo bom aconteça. Isso é esperança, né? Volto a dizer, fé não é esperança, fé é certeza, fé é convicção. Amém, igreja? Diga comigo: o dia que Deus fala comigo, a fé vem. Amém, igreja? E se você precisa saber da opinião de alguém para tomar a decisão, você não está na fé, nessa fé para tomar essa decisão. O que você acha? O que você pensa? Irmãos,
se eu estou na fé, guarda isso no coração, se eu estou na fé, pouco importa o que o outro vai pensar. Se eu estou na fé, irmãos, a opinião de ninguém vai interferir na minha decisão. Amém, igreja? Eu não quero nem saber o que as pessoas vão pensar, vão dizer. Se Deus falou comigo, eu estou convicto, eu estou na certeza que Ele vai operar em meu favor. Amém? Vamos voltar lá para 2 Reis, capítulo 6. Ficou claro aqui, irmãos, essa parte do versículo 5? O machado era emprestado. A fé de muitas pessoas está sendo emprestada. Não empresta não. Tenha fé própria. Glória a Deus. Vamos então no início aí, o versículo 1, 2 Reis 6:1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te, direis com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o machado caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali. E fez o que, igreja? O machado flutuar, nadar, o ferro, né, flutuou, nadou. Versículo 7. E disse: levantam então. E ele estendeu a sua mão e o tomou. Tem uma tradução, vê se acha aí, por favor. Tem uma tradução, não sei se você tem, que nesse versículo 7 fala assim: e o recuperou. O que aconteceu com o machado? Ele o recuperou. E é isso que nós vamos, irmãos, meditar e focar aqui nessa passagem. O que você precisa recuperar? O que precisa ser restituído na sua vida? É claro que se você olhar para todas as áreas da sua vida, sempre vai ter algo que precisa ser recuperado, tem que ter restituição. Mas hoje Deus quer que a gente olhe para a vida espiritual. Irmãos, olha para a sua vida espiritual, veja o que você perdeu e ainda hoje recupere. Ainda hoje, ele estendeu a mão e tomou de volta, recuperou o machado que havia perdido. Amém, igreja? Então, desde já, diga comigo assim: o que eu perdi, diga hoje, eu vou recuperar, em nome de Jesus. Eu vou aqui citar algumas coisas, claro que pode ser outras coisas do seu caso, mas como eu até já falei no início, né, o poder do Espírito Santo. Irmãos, tem gente que perdeu esse poder. Tem gente que ela está sem a unção do Espírito Santo. Tem gente que perdeu a autoridade espiritual. Tem gente que perdeu o ânimo, a perseverança. Tem gente que perdeu aquela vida com Deus na oração, né, que outra hora ela tinha. Há pessoas que perderam, irmãos, aquele gosto, aquela sede, né, do Espírito Santo, aquela fome da palavra. Eu preciso me alimentar, eu preciso de uma palavra, eu preciso ler, eu preciso orar, eu preciso ir mais à igreja. Será que, irmãos, a gente não perdeu isso? Começa a analisar você. Volta a mencionar aqui o que o Paulo diz: cada um examine a si mesmo. O que você perdeu? O que você deixou cair? O que está lá no fundo do rio?
Hoje, irmãos, Deus quer que você recupere. Amanhã pode ser tarde demais. Então faça algo para recuperar, faça algo para ter de volta. E olha, não sei se você lembra da frase do domingo passado, e vamos usar ela nesses 12 domingos. Aonde existe altar escondido, domingo passado nós falamos, existe cura. Aonde existe altar escondido, existe cura. Hoje, aonde existe altar escondido, existe o que, igreja? Recuperação. Existe restauração. Irmãos, se você tiver durante essa semana um momento com Deus a sós, se você prostrar aos pés do Senhor, buscar a Ele, Senhor, eu quero recuperar minha comunhão com Deus, Senhor, eu quero recuperar minha fé, eu quero recuperar o ânimo, eu quero recuperar esse poder do Espírito Santo, Senhor, eu quero recuperar, vamos dizer assim, essa autoridade espiritual que hoje eu já não tenho mais. E o que vai acontecer, irmãos? O versículo fala que Ele o tomou, Ele recuperou. Amém, igreja? Então diga comigo, aonde existe altar escondido, diga assim, existe recuperação. Deus vai te dar a condição de recuperar. Deus te dá hoje a condição de ter a sua vida espiritual restituída. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos por parte aqui, aproveitando aqui o texto, a história. O que o texto está falando aqui, irmãos? Faz sobre a menção da obra que estavam querendo ampliar. O que nós lemos aqui é que o lugar era o que, igreja? Está no versículo 1. O que está escrito aí no final do versículo 1? O lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é pequeno, estreito, Então veja que surge a vontade, o desejo de ampliar, de crescer, de fazer daquele lugar um lugar maior, grande. Isso aqui, irmãos, também nos traz aqui uma lição de fé, uma lição que o próprio Deus, quando fala conosco, nos traz essa convicção de você crescer, de você ampliar o entendimento bíblico, para você poder então, quando viu os ataques malignos, você não ser, irmãos, bombardeado e ficar de braço cruzado. Não, eu vou ter o crescimento espiritual, a maturidade espiritual, eu vou crescer na fé, eu vou ampliar o entendimento. O que o profeta Oséias fala, irmãos? O meu povo está sendo destruído porque falta entendimento, conhecimento bíblico. O que está faltando na vida de muita gente, irmãos, é alargar, ampliar o entendimento que está faltando. Tem gente que, irmãos, se conforma com a mesmice. Não, um pouco de entendimento basta. Irmãos, te serve para o início da caminhada. Você vai ver lá Paulo falar, irmãos, que as crianças é tratada com leitinho, mas a partir do momento que ela vai crescendo, ela precisa de um alimento mais sólido, mais firme. Mas tem tanto crente, irmãos, de 10, 20, 30 anos de igreja, que ainda está no leitinho, ainda não despertou que eu preciso crescer, ampliar, eu preciso ter maturidade na fé. Irmãos, isso depende de mim, de você. Nós temos que fazer essa cobrança. Não espere o pastor, não espere o anjo do céu descer e dizer: você precisa crescer na fé, você precisa ampliar o entendimento. Não espera isso, não. Irmãos, você tem que fazer isso. Olha só, igreja, a escola era de profetas. Quem que decidiu ampliar? Foi o Eliseu? O Eliseu era o líder, o profeta líder. Foi o Eliseu? Não, foi cada um deles. Eu entendo aqui, trazendo para a igreja, irmãos, cada membro
tem que despertar, irmãos, em si. Eu tenho que crescer, eu tenho que ampliar, eu não posso ficar nesse lugar estreito, eu não posso ficar nessa fé pequena, eu não posso ficar nesse entendimento curto. Amém, igreja? Diga comigo, eu preciso crescer. Diga, eu preciso ampliar o meu entendimento bíblico, espiritual. O que me chama a atenção aqui, que não foi o profeta e que chegou e disse, olha, vamos ampliar aqui o lugar. Não, irmãos, foi eles. Vamos dizer aqui, a escola de profetas nos dias de hoje, os membros, as pessoas que estavam lá para aprender. Não, vamos crescer, vamos ampliar, vamos avançar. Nós não podemos ficar na mesmice, nós não podemos se conformar. Paulo fala para não se conformar. Será que a gente não está conformado? Amém, igreja? Que fique essa lição também para todos nós. A cobrança é pessoal. Quem tem que cobrar você é você mesmo. Amém, igreja? Então diga comigo, eu preciso crescer na fé. Diga, eu preciso ampliar o entendimento bíblico. Para quê, irmãos? Para Satanás não te destruir. O profeta Osés falou, o mundo está sendo destruído por falta do entendimento. Então, cada um tem que buscar esse crescimento. Outra coisa que me chama a atenção aqui, no versículo 2, eles contam para o profeta, que queria ampliar o lugar. Vamos até o Jordão, vamos cortar a viga, e ali nós vamos então providenciar para o crescimento. E aí, olha o finalzinho do versículo 2. E disse ele, ide. Veja só, para quem não sabe, no passado o profeta era o porta-voz de Deus. No versículo 3 está escrito, e disse um servo, ireis com os teus servos, e o profeta disse o quê? Eu irei. Irmãos, tem coisas que você tem que contar com uma autoridade espiritual para unir na fé, no propósito que tem que ser feito. Olha só, veja só, vamos lá, a gente quer crescimento, então a gente vai. Não, alguém lá diz, vamos chamar o profeta, vamos chamar o Eliseu, o profeta, vamos chamar o pastor para estar nessa fé, vamos chamar o pastor para orar junto, para estar junto nessa caminhada. Entenda, irmãos, tem gente que está tentando sozinho. É claro, irmãos, eu estou falando aqui e até para você entender, tem momentos que nós temos que estar em concordância. A Bíblia não diz que quando dois de vós liga aqui na terra, é ligado aonde? No céu. Quando dois concordam aqui na terra, irmãos, lá no céu já está ligado. Também a mesma coisa, quando dois de vós desligados aqui na terra, é desligado no céu. Veja que eles aqui estão dizendo assim, olha, profeta, a gente gostaria que o senhor fosse com a gente. Qual foi a resposta do profeta? Imediatamente, eu irei, conta comigo, vamos junto. Amém, igreja? Então vai ter momentos, irmãos, que você tem que andar junto com o profeta, com o pastor, com a autoridade espiritual, para te ajudar, Está então resolvendo isso, porque Deus dá essa direção. Lá na frente, a gente vê que a presença do profeta naquele lugar foi importante para aquele momento, para solucionar um problema. Vamos por parte aqui, depois a gente chega lá. Aí agora, versículo 4. O que está escrito aí no versículo 4? E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Então veja, você tem que ter alguém para estar junto com você. Versículo 5. Sucedeu que derribando um deles, uma viga, o machado caiu na água, e clamou e disse, ai, meu Senhor, porque era emprestado. Mais uma vez o versículo 5, agora com uma outra visão, com outro entendimento aqui em cima desse versículo 5, para a gente refletir.
Você para analisar aqui agora, irmãos, a expressão desse homem ao perder o machado. Pergunto para você, o que é o machado mesmo? É o poder do Espírito Santo, é a autoridade espiritual, né? Quando ele perde, qual foi a expressão dele? Ai, meu Senhor, perdi o machado. Isso aqui me faz refletir, irmãos, profundamente. Às vezes a gente, vamos dizer assim, expressa, a gente fala, vamos dizer assim, a gente sente quando a gente perde, às vezes, um carro, uma casa, um trabalho. Vamos dizer assim, tem gente que às vezes perde um relacionamento e chora, e sente, e diz, perdi, meu Senhor. Está entendendo aqui, irmãos? No físico, né? Vamos dizer assim, no natural, a pessoa tem toda aquela preocupação, toda aquele, muitas vezes, até mesmo assim, eu tenho que fazer alguma coisa para recuperar, para ter de volta esse carro, esse trabalho, ou esse relacionamento. Onde Deus quer que a gente chegue aqui no entendimento? E quando é as coisas espirituais? Veja que quando é a perca de um relacionamento, a pessoa fala assim, muitas vezes ela fala assim, né? Nem todos, mas uma grande maioria fala assim, eu vou fazer de tudo para recuperar esse casamento, esse relacionamento, esse trabalho, né? Esse carro, eu vou dar a vida para recuperar. Muita gente não é assim, irmãos? E quando se perde o machado? E quando se perde algo espiritual? Veja que muita gente, irmãos, nem se incomoda mais. Isso é perigoso, irmãos. Isso mostra a decadência, se não até a perca da sensibilidade espiritual. Tem gente que perdeu, irmãos, a autoridade e ela nem percebeu que ela está sem autoridade espiritual. Porque se tivesse sensibilidade, ela no seu juízo, não, eu preciso da autoridade espiritual para viver a fé. Como que pode um crente viver sem autoridade espiritual? Como que pode um crente viver, irmão, sem o poder do Espírito Santo? Então, na sã consciência, né, muitos feitos Deus fez na minha vida, através do momento que então eu exerci o poder de Deus. E aí, irmãos, a reflexão é essa. As coisas materiais, a gente chora, a gente grita, a gente, né, aquele desespero no sentido assim, eu vou recuperar, eu vou fazer tudo, eu vou dar vida para ter de volta. Mas quando é as coisas espirituais, não existe muitas vezes isso. São poucos que fazem isso. Ai, meu Senhor, eu preciso recuperar a minha comunhão com Deus. Eu preciso ter de volta essa autoridade espiritual. Está entendendo aqui, irmãos, a comparação? Quando há uma perca terrena e quando há uma perca espiritual. Esse homem, quando perdeu o machado, entenda que estamos tratando do espiritual. Quando ele perde o machado, ele está agora, meu Senhor, eu não posso ficar sem. Eu não posso perder, eu tenho que ter de volta, tem que estar comigo o machado. Irmãos, é isso que Deus quer despertar em nós. Porque se algum momento você perceber que você perdeu ou está perdendo a autoridade espiritual, a fé, a comunhão com Deus, logo você vai despertar. Eu tenho que ter de volta, eu tenho que recuperar, eu não posso ficar de mão cruzada. Ontem já estava aqui esperando os jovens chegar de Sinop, estava meditando, já com essa palavra no coração. Deus me fez lembrar, irmãos, da ressurreição de Jesus. Lá em João, vamos passar os olhos aqui nessa leitura. A ressurreição, capítulo 20 de João. A Bíblia está nos mostrando aqui
a partir do versículo 10, Cristo tinha sido sepultado, o corpo. Depois do sepultamento, a Bíblia fala no versículo 20 que todos os discípulos foram para onde? Para casa. No versículo 11, a Bíblia diz que Maria, ela permanece ali. Maria, ela fica ali chorando, né? Aguardando, esperando. Aí no versículo de número 13, e disseram-lhes eles: mulher, por que choras? E ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Pega o texto aí, igreja. A Maria está chorando porque tinham levado o seu Senhor. Tem gente que, irmãos, entenda, chora para tanta coisa, mas ele não chora quando perde a presença de Deus. A Maria estava sendo ali, vamos dizer assim, ela equivocou, ela não percebeu que era o próprio Cristo. Ela até então, ela entendia, ela estava imaginando que era os anjos, que era alguém. E aí ela está falando com Cristo, irmãos, mas sem saber que era o Cristo. Para ela era, né, um anjo ou mais alguém que ali estava. E olha a declaração, irmãos, ela estava chorando porque levaram o seu Senhor, tiraram o Senhor de mim, eu não vi. E como ela estava? Chorando. É naquilo que, irmãos, a gente está meditando. Aquele homem, ele está, entenda, chorando. Eu preciso recuperar o machado, eu tenho que ter de volta. Veja, irmãos, tem gente que chora para perca de relacionamento, perca de carro, moto, né, bens, mas quando perde a presença de Deus, não sai uma lágrima. Maria estava chorando porque tinha levado o seu Senhor. E olha só, passa os olhos aí na leitura aí, versículo 15, o próprio Cristo, né? Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem busca? E ela, cuidando que era o hortelão, ela achava que era esse hortelão, e disse: Senhor, se é tu o levaste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. E disse Jesus, agora olha a fala de Cristo, Maria, ela reconheceu a voz de Cristo, ó, e ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer o quê? Mestre. Aí a história continua, né? Mas a reflexão é só essa. A Maria chorou, irmãos, porque tinha levado o seu Senhor, e foi só uma impressão. Levaram o meu Senhor e eu não vi. Tiraram o meu Senhor de mim. E ela estava chorando, irmãos, porque ela não queria perder o seu Senhor. Irmãos, que a gente volte, que a gente recupere o primeiro amor. Quantas vezes você, na presença de Deus, já chorou? É claro que não é um choro, irmãos, que eu quero aqui propriamente fazer que você entenda, então tem que chorar. Não, é no sentido aqui, ai meu Senhor, né? É no sentido aqui, eu não posso perder, tem que ter comigo esse machado. Amém, igreja? Volta lá para a gente concluir. Eu achei muito interessante essa reflexão aqui da ressurreição de Cristo. Maria chora porque levaram o Senhor, né? Se alguém um dia, irmãos, levar algo, não, eu não vou ficar sem não, eu quero de volta o meu Senhor, eu quero de volta a minha fé, eu quero de volta a minha comunhão com Deus, eu quero de volta a minha espiritualidade. Esse é o sentido da mensagem, irmãos. Não se conforme. Levaram, tudo bem, porque tinha que acontecer mesmo. Quanta gente que se conforma dessa maneira. Vamos terminar já. 2 Reis 5, versículo 6 ai meu Senhor, porque era emprestado. Agora o versículo 6: e disse o homem de Deus:
onde caiu. E agora, igreja? E mostrando-lhe ele o lugar. Amém. Agora aqui eu quero mostrar para você, irmãos, como recuperar o machado. Porque até então, né, falamos tanta coisa aqui, mas como recuperar o machado? O que esse homem fez para recuperar o machado que ele havia perdido, irmãos? Diga comigo assim: eu preciso reconhecer a perca. Ele reconheceu: perdi o machado. Sabe por que muitas pessoas vivem vazias? Porque ela não reconheceu ainda, irmãos, a perca do poder do Espírito Santo sobre a vida dela. E aí, quando não tem esse reconhecimento, o que acontece? A gente começa a acusar, apontar. É culpa da igreja, é culpa do pastor, dos obreiros. É o irmão que senta do meu lado, ele é o maior culpado da minha frieza espiritual. Aí as pessoas começam, irmãos, a procurar um culpado, por causa da perca do machado. Para recuperar o machado, o que esse homem fez, igreja? Reconheceu que ele tinha perdido o machado. Eu deixei cair, eu perdi o machado. Irmãos, se você perdeu a comunhão com Deus, reconheça. Se você perdeu a autoridade espiritual, reconheça. Não jogue, irmãos, na costa de outro, não. Veja que a sociedade, o mundo em si, irmãos, ele é acusador. É ou não é verdade, irmãos? Qualquer coisinha tá, é sua culpa, é você, por causa de você eu estou assim. Se não fosse você, eu não estaria nessa. Não é assim que o mundo acha, irmãos? No trabalho, em casa, né? Às vezes dentro da igreja, na escola, o mundo é dessa maneira. O povo de Deus tem que ser diferente. Esse homem, quando perde, irmãos, ele não joga a culpa, é porque o Jordão, é por causa que a água é escura, não é o profeta, não é os homens que estão aqui, não, ele diz: eu perdi o machado. Então, para recuperar, irmãos, tem que ter reconhecimento. Você perdeu a sua espiritualidade, irmãos? Ainda hoje reconheça: eu perdi a minha comunhão com Deus. Eu não sou como era antes. Eu não oro como antes orava. Eu não louvo como antes louvava. Eu não venho na igreja como antes eu vinha. Eu não sou fiel como antes eu era. Irmãos, reconheça. Para recuperar tem que ter reconhecimento. Você pode dizer isso comigo, irmãos? Para recuperar o machado tem que ter reconhecimento. Amém? Outra coisa que eu vejo aqui, após ele reconhecer, o que ele faz, igreja? Ele confessa para o profeta. Confissão. Inclusive, claramente, né? A gente tem lido no curso Fé sobre confissão. A importância da confissão, da nossa declaração. Veja só. Quando nós pecamos, pedimos perdão, somos perdoados. Mas existem casos, quando se refere a alguém, você precisa confessar para ser sarado. A confissão para Deus, irmãos, te traz o perdão. Mas a confissão para uma autoridade ou para alguém que foi envolvido ali, vai sarar aquela ferida que está aberta dentro de você. A confissão sara, né? No caso aqui, a gente vê que muitas pessoas às vezes só pedem perdão a Deus, mas ela não confessa o seu erro, a sua falha. Tem que ter confissão. A confissão sara, por mais que muitas vezes te constrange, muitas vezes te deixa com vergonha, muitas vezes te deixa até, irmãos, como diz o ditado, né, com a cara no chão, mas a confissão te sara, a confissão te deixa leve, irmãos, a confissão vai deixar você em paz.
O perdão a Deus nós recebemos quando confessamos a Deus o nosso pecado, mas quando confessamos aos homens, somos tratados, sarados. Eu vejo aqui, irmãos, olha o que o texto, não é nada inventado, o texto está dizendo aqui, ele fala para o profeta, ele fala para o homem de Deus, aonde tinha perdido o machado, ele confessa, ele vence a vergonha e confessa diante do homem de Deus, sem colocar a culpa em ninguém. Não, eu que errei, eu que pequei, eu que caí, eu que deixei cair, eu que falhei. Então, esse é o que o texto também nos traz aqui, irmãos, a reflexão. Para a gente terminar aqui, o profeta fala o que para ele? Ainda no versículo 6, e disse o homem de Deus, onde caiu? Aí me faz lembrar, irmãos, Apocalipse 2, 5, lembra o que está escrito lá? Apocalipse 2, 5, arrependa-te de onde caíste, volta ao primeiro amor, lembra de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Então aqui a gente vê o que, igreja? O que ele está fazendo aqui? Ele foi lembrado. Sabe, muitas vezes algumas pessoas, elas ficam assim, eu não lembro, mas o Espírito Santo, ele tem essa função de fazer a gente lembrar. Você pode parar para observar, tem coisas que você, de você mesmo, você não lembra, mas vem o Espírito Santo e te faz lembrar. Lembra de onde caiu, lembra de onde você errou. Por que isso, irmãos? Porque é um tratamento. Eu estou falando agora mesmo, quando você confessa, quando você lembra e confessa, você agora fica em paz, você agora é tratado, você agora é curado. Então o profeta fala assim, lembra aí onde você falhou, onde deixou cair. E aí, versículo 6 ainda, e mostrando-lhe ele o lugar. Veja que então eu sei aonde eu errei, eu sei aonde eu deixei cair, eu sei aonde eu preciso ser melhor, eu sei aonde eu preciso ser diferente. Irmãos, você sabe, como eu sei, como nós sabemos. É assim ou não é? Diga comigo assim, se você reconhece essa palavra, diga comigo, eu sei aonde eu preciso ser melhor. Sabe ou não sabe? Você sabe onde você tem falhado? Eu sei onde eu tenho falhado. É só a gente lembrar, confessar, colocar diante de Deus, irmãos, e se posicionar. O caso aqui, ele levantou a mão, mas o nosso caso aqui, então é você pela fé receber o machado de volta. Se Deus falou ao teu coração, você tem a convicção, a certeza, e a certeza é você se posicionar e crer, que o Senhor vai te dar novamente essa espiritualidade, esse poder que foi perdido. Amém, igreja? Aí no versículo 7 está escrito, e disse, levanta-o, então, e ele estendeu a sua mão e o tomou, ou recuperou. A gente termina, irmãos, dizendo que ele recuperou o machado. Hoje Deus quer que você recupere também o machado, a espiritualidade, a vida com Deus. Deus quer que você hoje recupere, mas isso não vai depender de mim, vai depender somente de você. Amém, igreja? Qual que é a pedra de hoje? Recuperação. Aonde existe altar escondido, existe recuperação. Hoje Deus vai fazer você recuperar. Hoje a sua vida espiritual vai ser restituída para a glória de Deus. Amém? Vamos orar então? Fique em pé. Deus abençoe você da internet. Fique na paz.